O sol de Faro batia impiedoso no rosto de Ana, mas era o grito que ecoava da janela do segundo andar que a paralisava. Tu és uma vergonha para esta família, Ana. Uma aberração que mancha o nome dos nossos antepassados. A voz rouca do pai, carregada de fúria e vinho do Porto, cortava o ar como uma navalha afiada. Ela, com 18 anos recém-completados, apertava o peito contra o muro de pedra da casa antiga no bairro de Santa Maria, as mãos tremendo enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Não era a primeira vez que ouvia aquelas palavras, mas daquela vez, elas vinham como uma profecia cumprida, o segredo que guardava no coração, como uma concha frágil na areia, acabara de ser quebrado. E Sofia? Oh, Sofia, a luz que iluminava suas noites de insônia, agora era o motivo pelo qual o mundo desabava sobre ela. Como poderia amar alguém que o mundo, ou pelo menos o seu mundo em Faro, condenava? Faro, a joia escondida do Algarve, com suas ruelas empedradas e o aroma salgado do Atlântico misturado ao perfume das laranjeiras em flor, sempre fora o palco dos sonhos de Ana. Nascida na sombra das muralhas medievais da Cidade Velha, ela crescera entre o som das gaivotas e as histórias que a avó contava à lareira, sobre sereias que cantavam fados proibidos nas cavernas de Benagil. A família de Ana era como tantas outras em Faro, católica devota, fiéis às tradições do bacalhau à Brás nas festas de São Brás e aos bailes de verão na ilha de Faro, onde o mar sussurrava promessas de liberdade. Mas para Ana, com seus olhos castanhos profundos como o azeite de oliva das colinas alentejanas, a liberdade era uma ilusão distante. Aos 18 anos, ela era a filha perfeita, boa aluna no Liceu de Faro, ajudante na pequena confeitaria da mãe, onde preparava pastéis de nata com canela fresca, e noiva prometida a João, o filho do pescador vizinho, um rapaz de mãos calejadas e sorrisos tímidos que cheirava a rede e sal. Tudo mudara no outono anterior, quando Sofia chegara à cidade como uma brisa do norte. Sofia, com 21 anos, vinda de Lisboa para estudar arte na Universidade do Algarve, era um furacão de cores e risadas. Seus cabelos negros cacheados dançavam como as ondas de Tavira e seus olhos verdes, herdados de uma mãe irlandesa que se apaixonara por um guitarrista de fado, pareciam capturar a luz do sol de meio-dia. Ela alugara um quarto apertado no bairro de Bairro Alto de Faro, irônico, pensou Ana depois, pois era tudo menos alto, e logo se tornara a sensação da turma de artes, com seus desenhos de azulejos portugueses reimaginados em traços modernos, cheios de curvas sensuais que evocavam as colinas de Sintra. O encontro delas fora banal, como o início de tantos amores em Faro, na biblioteca da escola, durante uma chuva torrencial que transformava as ruas em rios de outono. Ana, encolhida sob um guarda-chuva furado, tropeçara na soleira da porta, derrubando uma pilha de livros sobre história portuguesa. Sofia, que esperava o fim da tempestade com um caderno de esboços no colo, estendera a mão sem hesitar. Deixa-me ajudar, ó rapariga. Estes livros pesam mais que o fado da Amália. Sua voz era um riso leve, com um sotaque lisboeta que rolava as erros como ondas suaves. Ana erguera os olhos, e ali, entre as páginas amareladas dos Lusíadas, vira algo novo. Uma mão delicada, unhas pintadas de azul como o céu de Lagos e um sorriso que aquecia mais que o sol de agosto. Daquele dia em diante, a amizade florescera como as amendoeiras em março. Elas passavam tardes na confeitaria da mãe de Ana, onde Sofia devorava pastéis de nata enquanto contava histórias de Lisboa, as noites no bairro Alto com amigos boêmios, os concertos de fado na Casa de Linhares, onde as vozes tristes falavam de saudades impossíveis. Ana, por sua vez, compartilhava os segredos de Faro, as grutas escondidas de Ponta da Piedade, onde o mar esculpia arcos de pedra como catedrais subaquáticas, as festas de Nossa Senhora da Conceição, com procissões de velas e cantos gregorianos que ecoavam pelas muralhas. Faro é como um segredo bem guardado, dissera Ana uma vez, enquanto caminhavam pela Ria Formosa, o estuário de águas calmas salpicado de flamingos rosa. Aqui o tempo para e o coração aprende a bater devagar. Sofia rira, jogando uma concha no ar. Então ensina-me a bater assim, Ana.
O meu coração lisboeta é apressado demais. Mas à medida que os dias se alongavam, algo mudava no ar entre elas, sutil como o sal na brisa. Era nos olhares demorados durante as aulas de literatura, quando Sofia recitava versos de Sofia de Melbrenner sobre o mar e a solidão, e Ana sentia um arrepio que não vinha do vento. Era nas caminhadas noturnas pela marina de Faro, com as luzes dos iates refletindo no canal como estrelas caídas, e as mãos delas roçando acidentalmente, enviando faíscas que Ana atribuía ao vinho moscatel que partilhavam. Sofia, com sua ousadia de artista, falava de amores livres, de casais que dançavam tango em Buenos Aires ou se beijavam sob as luzes de néon em Berlim. O amor não tem regras, Ana. É como pintar, às vezes, as cores se misturam sem permissão. Ana sorria, mas por dentro, um turbilhão se formava. Ela, criada nas missas dominicais da Sé de Faro, onde o padre pregava sobre pecados e redenção, nunca imaginara que seu coração pudesse ansiar por algo além do que a sociedade ditava. O cruz nascera escondido, como uma flor de jasmim que desabrocha à noite. Começara com sonhos. Ana acordava suada, imaginando o toque de Sofia em sua pele, o cheiro de tinta e lavanda que envolvia. Depois, os gestos, um bilhete escondido no caderno de desenhos, com um esboço de Ana como uma deusa do mar, rodeada de ondas estilizadas. Para a minha musa algarvia, escrevera Sofia, e Ana guardara-o como um talismã, lendo à luz da lua no seu quarto apertado, com posters de azulejos de Coimbra nas paredes. Elas nunca falavam abertamente. O medo era uma sombra constante, especialmente em Faro, onde as fofocas corriam mais rápido que os barcos de pesca no amanhecer. A família de Ana era o epicentro dessa pressão. O pai, um ex-militar que votava no PSD e sonhava com netos correndo no quintal, a mãe, devota de Fátima, que via no casamento de Ana a salvação da linhagem. João, o noivo, era gentil, mas distante, como o horizonte do Atlântico, bonito, mas inalcançável. Uma noite de verão, durante a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, o segredo quase escapou. As ruas de Faro estavam vivas com fogos de artifício que explodiam como confetes coloridos no céu, e o ar cheirava sardinhas assadas e vinho de mesa. Ana e Sofia, escapando da multidão, refugiaram-se numa praia deserta perto da ilha deserta. O mar lambia a areia com sussurros suaves e a lua cheia banhava tudo em prata. Sentadas lado a lado, com os pés na água fria, Sofia pegara na mão de Ana. Sabes, Ana, em Lisboa, eu namorei uma rapariga. Chamava-se Inês e foi como descobrir um novo oceano. O coração de Ana parara. E como foi? Sofia virara-se, os olhos brilhando. Libertador. Mas aqui, em Faro, sinto que o mar é mais vasto contigo. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Ana sentira o pulso de Sofia contra o seu e por um instante inclinara-se, os lábios quase tocando. Mas o som distante de um foguete as trouxera de volta. Não podemos, murmurara Ana, recuando. O que diriam? Sofia sorrira tristemente. O amor não pergunta permissão, mas eu respeito teu medo. A partir daí, o crush tornara-se uma dança perigosa, olhares trocados nas aulas, mensagens codificadas sobre pinturas secretas e encontros furtivos na Ria Formosa, onde as aves migratórias pareciam entender seus silêncios. Ana sentia-se viva pela primeira vez, como se o sol de Faro finalmente aquecesse sua alma gelada pela tradição. Mas o peso da sociedade crescia. Na escola, rumores começavam, a lisboeta está a corromper a nossa Ana. Uma colega, Maria, filha do farmacêutico, sussurrara no corredor. Cuidado, Ana. Essas modernices de Lisboa trazem o diabo. E em casa, o pai notara o brilho nos olhos da filha. Estás diferente, miúda. É esse João que te anima? Ana mentia, o estômago revirando como as ondas em maré alta.
Os meses de outono em Faro traziam um véu de melancolia, como as folhas das figueiras que caíam nas praças antigas, cobrindo o chão de tons ocre e vermelhos. Ana e Sofia continuavam sua amizade aparente, mas por baixo, o creche pulsava como o coração de um fado escondido. Elas se encontravam na pequena galeria de arte improvisada que Sofia montara num armazém abandonado perto do mercado municipal, onde o cheiro de peixe fresco se misturava ao de tintas a óleo e café forte. Ali, entre telas de azulejos estilizados e retratos de pescadores com olhares cansados, Sofia ensinava Ana a desenhar. Deixa fluir, Ana. O lápis não julga. Mas Ana, com traços hesitantes, desenhava apenas ondas e conchas, símbolos do seu desejo contido. Uma tarde chuvosa, enquanto o céu de Faro despejava catarrotes sobre os telhados de telha vermelha, Sofia confidenciara mais sobre seu passado. Sentadas num banco improvisado de caixotes, com chá de ervas quentes nas mãos, camomila colhida nos campos de Moncarapacho, ela falara de Inês. Ela era bailarina, sabes? Movia-se como o vento de Alfama. Mas o pai dela, um banqueiro de Belém, descobriu e, bem, o amor acabou como um fado interrompido. Ana sentiu uma pontada de ciúme misturada à empatia. E tu? Não sentes falta? Sofia olhara para a janela embaçada, onde gotas traçavam rios imaginários. Sinto. Mas aqui, contigo, sinto algo novo. Como se Faro me curasse. Naquele momento, Ana ousara estender a mão e traçar um dedo no braço de Sofia, seguindo uma veia azul como o Tejo. O toque fora elétrico, e Sofia cobrira a mão dela com a sua, os olhos se encontrando em silêncio cúmplice. Não houve palavras, mas o ar carregava uma promessa. A pressão social, porém, apertava como uma rede de pesca. Na família de Ana, as conversas à mesa giravam em torno do casamento iminente. João é um bom partido, dizia a mãe, servindo sopa de peixe com coentros frescos. Vai dar-te uma vida estável, com casa própria e filhos que honrem o nome. O pai, com o seu copo de medronho, grunhia aprovação, contando histórias de sua juventude nas colónias africanas, onde o homem manda e a mulher obedece. Ana assentia, mas por dentro, gritava. Ela imaginava fugir com Sofia para as praias de Odeceixe, no Algarve selvagem, onde ninguém as conhecia. Mas o medo ancorava, e se o pai, com sua raiva de veterano, as perseguisse? Faro era pequena, segredos não duravam. Na escola, o conflito escalava. Maria, a fofoqueira, juntara-se a um grupo de raparigas devotas da paróquia que viam Sofia como uma ameaça, uma estrangeira de Lisboa que trazia ideias progressistas, como apoio ao casamento gay nas manifestações do orgulho em Lisboa. Ela é como aquelas turistas que vêm para a praia e vão embora sem pagar, zombava Maria num almoço no refeitório, alto o suficiente para Ana ouvir. Sofia, ao lado, fingia não notar, mas seus punhos cerravam-se sob a mesa. Mais tarde, no banheiro, Ana encontrara Sofia lavando o rosto, os olhos vermelhos. Não ligues, Sofia. Elas são invejosas. Sofia rira amargamente. Inveja ou medo? Em Portugal, ainda há quem veja o amor como um pecado mortal. Ana abraçara então um abraço de amigas, mas que durara demais, os corações batendo em uníssono contra o azulejo frio. O primeiro sinal de ruptura veio numa noite de novembro, durante o Festival de Gastronomia do Algarve. As ruas de Faro fervilhavam com barracas de mariscos grelhados, vinhos de lagoa e danças folclóricas ao som de concertinas. Ana e Sofia escapuliram para o Jardim Manuel Bivar, onde fontes antigas borbulhavam sob luzes amareladas. Sentadas num banco de ferro forjado, com o aroma de jasmim noturno ao redor, Sofia finalmente confessara. Ana, eu gosto de ti mais que de amiga. É um crush, um amor que me consome como o sol queima a pele.
As palavras pairaram no ar, pesadas como o sino da sé ao meio-dia. Ana sentira o mundo girar, alegria pura misturada a pavor. Eu também, Sophie. Mas... o meu pai, a família, a cidade. Eles nos destruiriam. Sofia pegara em seu rosto, os polegares traçando as maçãs do rosto. Então lutamos juntas. O amor em Portugal sempre foi assim, escondido, mas resiliente, como o fado que sobrevive à ditadura. Elas selaram o momento com um beijo, o primeiro, tímido e doce como figos maduros, sob as estrelas que piscavam como olhos cúmplices. Não foi passional, mas profundo, um juramento silencioso. Dali em diante, o romance floresceu em segredo, bilhetes escondidos em livros de poesia de Fernando Pessoa, passeios de bicicleta pela ecovia do litoral, parando em falésias para sussurrar promessas. Sofia pintava a Ana em segredo, retratos onde ela era uma sereia algarvia, com escamas de safira e olhos cheios de mar. Ana, por sua vez, compunha versos em um diário, inspirados nos sonetos de Camões, mas reescritos para uma amada de cabelos cacheados. Porém, a sociedade de Faro, com sua teia de olhares e murmúrios, começava a fechar o cerco. João, sentindo o distanciamento de Ana, confrontara-a numa tarde na praia de Faro. O que se passa, Ana? Andas distante, como se o mar te levasse. Ela mentira, dizendo que era o stress da escola, mas ele vira o brilho em seus olhos quando Sofia passava ao longe, acenando de uma bicicleta. É aquela lisboeta, não é? Cuidado, ela traz problemas. As palavras de João ecoavam as da família e Ana sentia o laço apertar. O inverno em Faro era manso, com chuvas que lavavam as ruas e deixavam o ar puro, carregado do cheiro de terra molhada e pinheiros das serras próximas. Mas para Ana e Sofia, o inverno trazia geadas no coração. O segredo do amor delas, agora uma chama acesa, ameaçava-se apagar sob o sopro da pressão social. Elas continuavam os encontros clandestinos, na Capela dos Ossos em Faro, onde os crânios empilhados lembravam a fragilidade da vida, ou nas falésias de Marinha, onde o vento ovava como um lamento de fado. Ali, de mãos dadas, falavam de futuro. Imaginemos uma casa em Tavira, dizia Sofia, com azulejos de 1900 e um jardim de laranjeiras. Tu cozinhas cataplana, eu pinto má. Ana ria, mas o medo mordia. E se nos descobrirem? O meu pai. Ele é como o mar em tempestade. A família de Ana intensificava a vigilância. A mãe, notando as ausências, interrogava-a durante o jantar de bacalhau com grão de bico. Onde andas, filha? Com o João, espero. Ana inventava desculpas, estudos, visitas à avó em Loulé, mas o pai, com sua intuição de soldado, farejava a mentira. Uma noite, após uma missa na igreja do Carmo, ele encurralara no confessionário improvisado da sala. Ouvi boatos, Ana. Sobre ti e aquela rapariga de Lisboa. É verdade? O coração dela disparara como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Não, pai. São invejas. Mas o olhar dele, duro como as pedras da Arrábida, dizia que ele não acreditava. Na escola, o conflito explodia. Maria, aliada a um grupo de rapazes conservadores, filhos de armadores de barcos que viam no turismo uma ameaça à tradição, espalhara o rumor abertamente. Durante uma aula de história sobre a Revolução dos Cravos, quando Sofia defendera a liberdade sexual como parte da democracia, Maria sussurrara alto: liberdade para quê? Para corromper as boas famílias de Faro? O professor, um homem idoso de bigode grisalho, ignorara, mas o dano estava feito. Depois da aula, no pátio com suas palmeiras balançando ao vento, um grupo cercara Sofia. Vai-te embora para Lisboa, onde as aberrações são bem-vindas, gritaram rapaz. Ana, vendo de longe, correra para defendê-la, empurrando Maria.
deixa-a em paz. Ela é minha amiga. O confronto atrair olhares e Sofia, com lágrimas nos olhos, puxar a Ana para longe. Não vale a pena, amor. Eles não entendem. Mas o pior veio da traição inesperada. João, ferido pelo distanciamento, seguira Ana numa tarde de dezembro, quando ela se encontrava com Sofia no Jardim da Paz, um oásis escondido com bancos de pedra e estátuas de santos. Escondido atrás de uma oliveira centenária, ele vira o que temia, as mãos entrelaçadas, os sussurros, o beijo roubado sob a chuva fina. Em vez de confrontar diretamente, João contara ao pai de Ana, não por maldade pura, mas por um senso distorcido de dever, como se salvasse Ana de um abismo. Naquela noite, o grito que Ana ouvira da rua era o estopim. O pai, enfurecido, trancara-a no quarto, confiscando o telemóvel e o diário. Tu vais casar com João na primavera e essa coisa vai embora de Faro. Ou eu a mando embora à força. Sofia, alheia ao furacão, esperava mensagens que não vinham. Preocupada, foi à confeitaria da mãe de Ana no dia seguinte. A mãe, com olhos evasivos e mãos trêmulas ao embrulhar pastéis de nata, dissera: a Ana está doente, miúda. Não voltes. Mas Sofia insistira e mais tarde, numa carta deslizada por baixo da porta, Ana explicara tudo, a traição de João, a fúria do pai, o medo de perder tudo. Eu amo-te, Sofia, mas este amor nos destrói. Talvez devêssemos parar. Sofia lera as palavras à luz de uma vela no seu quarto, o choro misturando-se à chuva que batia na janela. Em resposta, ela pintou uma tela, duas figuras de mãos dadas contra uma tempestade, com o faro ao fundo, intitulou Ondas que não quebram. A ruptura era inevitável. Dias viraram semanas de silêncio forçado. Ana, confinada, via o mundo através da janela, as gaivotas voando livres, os barcos partindo para o mar, simbolizando sua prisão. Ela sonhava com Sofia, acordando com o peito doendo como se uma lança de ouriço de mar a perfurasse. Sofia, por sua vez, afundava-se no trabalho, exposições na universidade, onde seus quadros de amor proibido, inspirados em contos de Eça de Queiroz reimaginados, ganhavam prémios, mas o vazio persistia. Ela caminhava sozinha pela praia da Barra, jogando conchas no mar como ofrendas a Afrodite, a deusa que os gregos sabiam amar além das normas. O Natal se aproximava, com suas luzes piscando nas ruas de Faro e o cheiro de rabanadas fritas no ar. A família de Ana preparava a ceia tradicional, peru assado com castanhas, vinho de reguengos de Monsaraz e cânticos de janeiras à porta. Mas para Ana era uma prisão dourada. O pai, suavizando um pouco após conselhos do padre, permitira visitas de João, que chegava com flores de alecrim e promessas vazias. Eu te amo, Ana. Esquece isso. Mas ela não conseguia. O amor por Sofia era como o vinho do Douro, profundo, envelhecido na alma. A ruptura deixara cicatrizes profundas, como as marcas das ondas nas falésias de Sagres, erudidas pelo tempo mas eternas na paisagem. Ana, agora em janeiro, com o Algarve envolto em neblina matinal que subia da Ria Formosa, sentia-se uma sombra de si mesma. O pai monitorava cada passo, escola, confeitaria, igreja, um ciclo rígido como as procissões da Semana Santa. Ela via Sofia de relance na universidade, uma silhueta distante com um cachecol verde esvoaçando, mas evitava o olhar, temendo desabar. As noites eram piores. Insonia, com o diário escondido debaixo do colchão contando histórias de um amor perdido, versos que ecoavam o livro do Desassossego de Bernardo Soares, mas tingidos de saudade lésbica. Sofia, ferida mas resiliente como as oliveiras centenárias de Moura, canalizava a dor na arte. Sua exposição solo na Galeria de Arte Moderna de Faro, intitulada Segredos na Areia, atraíra olhares curiosos. Quadros de praias vazias com silhuetas de amantes, azulejos partidos simbolizando corações partidos
e um grande painel central, faro vista do ar, com duas figuras entrelaçadas no centro da cidade, como veias pulsantes. A crítica local, no jornal Sul Informação, elogiara: Sofia traz o fado visual ao Algarve, pintando amores que a sociedade ainda sussurra. Mas por trás, ela chorava sozinha no ateliê, bebendo gin tónico com limão enquanto ouvia Amália Rodrigues cantar Estranha Forma de Vida. A pressão social atingia Sofia também. Colegas da universidade, influenciados pelos rumores, isolavam-na, convites para jantares cancelados, olhares enviesados nas aulas de cerâmica. Até o proprietário do armazém, um velho pescador de Olhão, insinuara: essas pinturas modernas atraem o olho do diabo. Paga o aluguel em dia ou vais para a rua. Ela resistia, mas a solidão mordia. Numa carta não enviada, escrevia a Ana: o amor não é egoísta, mas a ausência é um veneno lento. Lembra-te do nosso beijo na festa, foi real, como o mar é eterno. O conflito culminava numa tarde de fevereiro, durante o Carnaval de Faro, uma explosão de cores e sátira que mascarava as hipocrisias da sociedade. As ruas enchem-se de desfiles com trajes de arlequins e rainhas do Atlântico, música de bandas de metais e quando entre as muralhas. Ana, forçada pela mãe a desfilar com João num grupo de tradições algarvias, ela de vestido de rendas brancas, ele de colete de pescador, avistar a Sofia na multidão. Sofia, fantasiada de musa de fado com um vestido negro esvoaçante e guitarra de papelão, dançava com amigos artistas, mas seus olhos procuravam. Quando se cruzaram na praça de Dom Francisco Gomes, o tempo parou. Sob as máscaras, os olhares se encontraram: dor, desejo, desespero. Sofia estendera a mão, disfarçada de gesto de saudação, mas Ana recuara, o pai vigilante a poucos metros. Vai-te embora, sussurrara a Ana, a voz quebrada. Sofia assentira, mas uma lágrima escapara da máscara, caindo como confete amargo. Naquela noite, o pai de Ana descobrira a exposição de Sofia. Furioso, invadira a galeria com dois amigos, homens de barbas grisalhas e rosários no bolso, gritando: isto é propaganda do demónio. A minha filha não vai ser envenenada por isto. A comoção atraíra a polícia local, que acalmara a situação, mas o dano estava feito. Jornais regionais noticiavam conflito em Faro, arte versus tradição. Sofia, humilhada, pensara em partir para Lisboa, mas um e-mail de uma galerista de Porto a convidava para uma residência artística. É a minha saída, pensou ela, mas o coração gritava não. Ana, consumida pela culpa, confrontara o pai numa discussão explosiva à mesa do jantar, com o cheiro de cozida à portuguesa pairando. Pai, o amor não é um crime. Sofia boa é luz. Ele batera na mesa, o copo de vinho derramando como sangue. Amor? Isso é doença, influenciada por estrangeiros. Em Portugal, família é sagrada e tu vais obedecer. A mãe chorara em silêncio, apertando o rosário. Ana fugira para o quarto, trancando-se, e pela primeira vez, sonhara com rebelião. Talvez contar tudo à avó, a única alma livre na família, que sussurrava histórias de amores proibidos nas noites de verão. A traição de João se revelava plena quando ele visitou, fingindo preocupação. Eu fiz pelo teu bem, Ana. Aquele vício pode ser curado. Ela o encarara, os olhos flamejantes. Vício? É amor, João. Algo que tu nunca entenderás. Ele saíra cabisbaixo, mas o veneno espalhara-se. Vizinhos cochichavam nas compras no Pingo Doce, padres na confissão insinuavam penitências extras. A primavera irrompia em Faro com fúria florida, campos de amendoeiras em Monchique explodindo em branco e rosa, o ar carregado de néctar e promessas. Mas para Ana Sofia, a estação trazia apenas o amargor da separação prolongada, como vinho azedo deixado ao sol.
Ana, agora com o casamento marcado para junho, uma cerimônia na Igreja da Misericórdia, com bolo de amêndoa e dança de varas, sentia-se sufocar. As noites eram um tormento de sonhos eróticos contidos, toques imaginados na pele de Sofia, sussurros em português arcaico de paixão. Ela escrevia cartas não enviadas, escondidas num frasco de areia da Praia da Fuseta, jurando fidelidade eterna. Sofia, aceitando a residência em Porto, preparava a partida. Seus últimos dias em Faro eram uma despedida silenciosa, visitas à Sé, onde acendia velas por Ana, caminhadas pela ponte antiga sobre a ria, jogando pétalas de flores no água como ofrendas. Uma amiga artista, Carla de Tavira, notara sua dor. É amor, não é? Luta por ele, Sophie. Portugal mudou desde o 25 de Abril, o amor não precisa mais de máscaras. Mas Sofia duvidava. Em Faro, o conservadorismo persistia, como raízes profundas nas dunas. O CAO trau irrompeu numa noite de maio, durante a Feira da Ladra, um mercado noturno improvisado nas ruas da Cidade Velha, com artesãos vendendo cerâmicas de tarros e livros velhos de poesia. Ana, escapando de uma prova de vestido de noiva sufocante, vagava sozinha, o coração pesado como chumbo. Avistara Sofia numa barraca, vendendo seus últimos quadros, um pequeno, de 2 mãos entrelaçadas na areia, intitulado Proteção Mútua. Os olhos se encontraram através da multidão e, sem palavras, elas se aproximaram. Sophie, murmurou Ana, a voz trêmula. Sofia tocou seu braço. Eu parto amanhã. Mas não sem te dizer, eu te protejo, mesmo de longe. O nosso amor é como a ria, calma em cima, mas profundo em baixo. Elas fugiram para uma ruela escura, atrás da muralha, onde o luar filtrava através de trepadeiras. Ali, num abraço desesperado, Ana confessou tudo, a traição de João, a prisão do pai, o desespero. Eu não posso casar, Sophie. É uma morte. Sofia, com lágrimas escorrendo, beijou sua testa. Então vem comigo. Para Porto, para onde for. Eu te protejo com a minha arte, com o meu coração. Mas o destino interveio. O pai de Ana, alertado por um vizinho, aparecera na feira, procurando a Ana. Para casa, agora, gritara ele, a voz ecoando como trovão. Sofia recuara para as sombras, mas o pai vira o quadro nas mãos de Ana. Isso é dela, não é? A aberração. A cena que se seguiu foi dantesca, o pai arrancando o quadro, rasgando em fúria, enquanto transeuntes paravam, chocados. Ana gritara, para. É o meu amor. O pai, atonito, batera nela, não forte, mas o suficiente para deixar uma marca vermelha na bochecha. Sofia emergira então como uma leoa, posicionando-se entre eles. Não a toque. Ela é livre para amar quem quiser. A multidão murmurava, alguns aplaudindo Sofia, outros xingando. A polícia chegara, separando-os, mas o escândalo explodira nos jornais. Confronto em Faro, amor gay desafia tradições. Na manhã seguinte, Sofia partia de comboio para Porto, o coração partido mas a determinação forjada. Ana, confinada novamente, chorava pela janela, vendo o trem sumir na curva da linha férrea. Mas algo mudara. A avó, a sábia Matilde de 70 anos, com cicatrizes de uma juventude em Moçambique, confrontara o filho. Tu és cego, Manuel. O amor da Ana é puro, como o fado que tua mãe cantava. Deixa-a voar ou perdes-la para sempre. O pai, abalado pelo escândalo público, amigos o evitando na taberna, começava a rachar. O verão retornava a Faro com seu abraço abrasador, transformando as praias em tapetes de ouro e o ar em xarope de sal e flores. Mas para Ana, o calor era um espelho de sua alma em ebulição, o escândalo da Feira da Ladra dividira a cidade, como uma onda que separa conchas na maré.
Jornais nacionais, como o Público, cobriam a história. Em Faro, o amor lésbico enfrenta o passado conservador. Grupos de apoio de Lisboa enviavam mensagens solidárias e até o padre da Sé pregara um sermão sobre o amor como dádiva divina, sem distinções. A mãe de Ana, tocada pela comoção, chorara aos pés da imagem de Nossa Senhora, implorando perdão, não pelo amor da filha, mas pela rigidez que o condenara. O pai, Manuel, passava noites insones na varanda, fumando cigarros particulares e olhando o mar, recordando sua própria juventude. Um amor não correspondido por um camarada na guerra colonial, um segredo enterrado como minas em Angola. Pela primeira vez, ele via em Ana um reflexo de si. Numa manhã de junho, com o sol nascendo sobre a ilha de Faro, ele a chamara à mesa da cozinha, onde o cheiro de café forte e pão de milho pairava. Filha, eu errei. O medo me cegou. Vai, encontra a tua Sofia. Mas promete que serás feliz e que voltarás para nos visitar com ela. As palavras foram um bálsamo. Ana abraçara-o, chorando, sentindo as muralhas cair como as de Jericó. Ela partiu de autocarro para Porto naquela tarde, o coração leve como gaivota. Sofia, na residência artística no Ribeira, pintava um mural gigante na margem do Douro. Faro ao fundo, duas mulheres de mãos dadas, protegidas por ondas que as elevavam, não afogavam. Quando Ana chegou, exausta mas radiante, Sofia esperava na estação de São Bento, com azulejos de contos épicos testemunhando o reencontro. O abraço foi um rio transbordando. Eu te protegi com o meu silêncio, mas agora protejamo-nos mutuamente. Elas beijaram-se abertamente, sob os olhares curiosos mas tolerantes dos portuenses, que bebiam vinho de Mateus e aplaudiam amores resilientes. Os meses seguintes foram de reconstrução. Em Porto, elas alugaram um apartamento no Miragaia, com vista para as caves de vinho e o rio que cantava fados modernos. Ana matriculou-se em cursos de literatura na Universidade do Porto, escrevendo contos sobre amores algarvios que ecoavam os de José Saramago, humanos, falíveis, redentores. Sofia vendia quadros em galerias de Gaia e, juntas, viajavam de volta a Faro nos fins de semana. Primeiro, tímidas visitas à família de Ana, onde o pai, agora um aliado relutante, oferecia vinho moscatel a Sofia e pedia histórias de Lisboa. A mãe cozinhava cataplana para 4 e a avó Matilde contava lendas de sereias lésbicas nas grutas de Lagos. A sociedade de Faro mudava devagar, como as dunas moldadas pelo vento. O escândalo inspirara um grupo local de apoio LGBTQ+, com reuniões na Biblioteca Municipal, discutindo direitos como o casamento igualitário aprovado em 2010. Maria, a ex-fofoqueira, enviara uma carta de desculpas, admitindo seu próprio medo de um amor não normativo. João, casado com outra, visitara uma vez, oferecendo paz. Eu traí por ignorância, mas aprendi. O amor de Ana e Sofia amadurecia em proteção mútua. Nos dias ruins, quando saudades de Faro apertavam, elas caminhavam pelo cais da Ribeira, mãos dadas, recitando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, e rindo de como o mundo, enfim, cabia nelas. No outono seguinte, voltaram a Faro para uma cerimônia simbólica na praia da ilha deserta, votos trocados ao pôr do sol, com conchas como alianças, e a família presente, aplaudindo. O pai, com lágrimas nos olhos, erguera um brinde, pelo amor que vence as ondas. E assim, em Faro, onde o mar sussurra segredos antigos, o amor delas florescia, não como um conto de fadas, mas como a vida portuguesa, dramático, emocional, enraizado na terra e no coração humano. Uma vitória quieta, mas eterna, como o Atlântico que lambia suas pegadas na areia dourada.